Boa tarde a todos, pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube. A gente está dando sequência à série de webinars que a gente vem fazendo. Hoje a gente tem a satisfação de ter a discussão de um tema muito importante, que seria a educação do futuro, cuidando do futuro da educação para educar o futuro. E quem vai estar abordando esse tema, e a gente vai fazer o bate-papo, é o professor Cristóvão Buarque, que é professor emérito da UNB, mas aí ministro da Educação, ex-senador, ex-governador também do Distrito Federal, enfim, tem um currículo, e em particular, na questão da educação, hoje é reconhecido como uma das maiores autoridades, né, que a gente tem nessa temática aí. Então, hoje eu queria, agradecendo a ele ter aceito o convite e ter podido participar com a gente, eu passo diretamente a palavra para ele dar início, então, à apresentação dele. Por favor, professor Cristóvão. Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Quero manifestar, em primeiro lugar, a minha satisfação de estar nesse grupo, que eu acompanho de longe, mas com muita satisfação, a luta de vocês, e dizer da satisfação de falar esse tema, tendo em vista que eu faço parte de um grupo que a Unesco criou de 15 pessoas para pensarmos o futuro da educação. Como deverá ser a educação do futuro e como ela pode servir para construir o futuro. Eu vou falar, como eu gosto de dizer primeiro, como educacionista, que se preocupa com o sistema educacional. E depois como educador, como é que eu acho que vai evoluir a sala de aula do futuro. Mas vou começar lembrando, já que vamos falar do futuro, que daqui a 2 anos nós vamos comemorar o 2º centenário da independência do Brasil. E se olharmos ao redor, nesses 200 anos, nós fizemos uma opção de coisa. Nós garantimos um território integrado, uma língua única falada por 210 milhões, garantimos uma integridade territorial em meios de comunicação, em telecomunicações, chegamos a ser a 10ª economia do mundo, temos um sistema universitário abrangente, um sistema educacional com quase todas as crianças matriculadas, um sistema de saúde único. Nós não ficamos parados nesses 200 anos. Mas eu acho, e a gente vai ter um debate depois, outros podem contestar, eu creio que nós esbarramos. Daqui para frente, nos próximas décadas, nós vamos ficar para trás quando comparados com outros países. E nós temos alguns nós que nos amarram. A baixa produtividade, a incapacidade de inovação nos moldes que o mundo hoje exige, a concentração de renda, a persistência da pobreza, um dos maiores bolsões do mundo, incluindo aí analfabetismo, falta de água, de esgoto, até mesmo de comida. A qualidade da universidade nos esbarra se não conseguirmos dar um salto. A educação de base, óbvio que é um nó terrível. O caos urbano, que criou verdadeira monstrópolis. A ciência e tecnologia, que apesar de alguns exemplos fenomenais, mas não nos põe entre os melhores do mundo. A política, que é feita sem sentimento de responsabilidade, sem espírito público, sem visão de longo prazo, a violência que toma conta do país, tudo isso nos leva a esbarrarmos, se nós não superarmos isso. Cada um desses problemas que eu citei, ele exige medidas específicas. Por exemplo, economia. Nós precisamos criar um clima de confiança, sem o qual não vamos ter investimento, nem externo nem interno. Nós vamos ter que ter garantias de regras que se mantêm, mas vamos precisar de educação. A violência. Nós vamos precisar de polícia, nós vamos precisar de justiça, mas vamos precisar de educação. A corrupção e os maus políticos. Não precisa educá-los porque eles têm diploma, mas precisamos educar os eleitores para que eles não sejam eleitos
cada um dos problemas dos nós que nos esbarram, os quais nos esbarram, nos amarram, nós vamos passar por necessidade de educação de base. Universidade, por exemplo. Nós precisamos de muitas medidas para que a universidade brasileira seja capaz de deslanchar e não apenas crescer. Eu digo a universidade brasileira, não falo essa, aquela ou aquela outra, que algumas, como a USP, está entre as melhores. Eu falo o sistema. Mas, além de tudo que é preciso dentro da universidade, vai ser preciso educação de base. Tem como a universidade dar um salto de qualidade se a educação de base não fornece a mão de obra no sentido dos alunos que nós precisamos com qualidade. Então, todos os problemas brasileiros passam pela educação. Não só pela educação, mas necessariamente pela educação. E aí, eu quero falar sobre a educação de base. Como é que a gente vai dar o salto? Primeiro ponto é ter a ambição para dar o salto. Hoje o Brasil não tem ambição. Todos os meus amigos, colegas que defendem a educação de base, eles defendem melhorar. Eles não defendem saltar. Eu não vejo duas ambições. Estarmos entre os 5 melhores do mundo ou 10 melhores do mundo em educação, medido pelo PISA ou por qualquer outro critério, não vejo essa ambição. E nem a ambição de que nenhum cérebro ficará para trás. Que a educação do mais pobre vai ser tão boa quanto a educação do mais rico. Não vejo essa preocupação. O movimento negro luta por cota para negros, não luta por educação de base igual para brancos e negros. E assim adiante. Faltam essas duas ambições. Supondo que a gente convence até essas duas ambições, como faríamos? Eu quero dizer antes que há empecilhos graves para criarmos essa mentalidade educacionista. Por exemplo, algo na mente brasileira fez com que não seja um objetivo sermos os melhores do mundo em educação. Hoje foram escolhidos, ganharam 3 físicos o prêmio Nobel. Não fazia parte do Brasil sonhar com esse prêmio Nobel. Faz parte. Não é só esse ano, não. Não faz parte no próximo, nem no próximo, nem nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos. Eu digo de física, mas vale para os outros prêmios Nobel, talvez com exceção de paz e literatura. Mesmo assim, literatura não tem muito esse sonho tanto. Não faz parte dos sonhos brasileiros sermos campeões de educação. E os 350 anos de escravidão deixaram a ideia de que a educação não é necessariamente acessível igualmente para todos. Há um sentimento no Brasil de que ainda tem que ter educação de base boa para alguns e ruim para outros. Já não é mais brancos e negros, mas é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Ou quem tem a sorte de entrar numa escola pública boa. É uma questão de renda ou de sorte. Não é uma questão de talento, como no futebol. Futebol é uma questão de talento, porque todos têm a mesma oportunidade, porque a bola é redonda para todos. A educação não é redonda para todos e não tem esse sonho. Mas vamos supor que a gente cria essa ambição. Para mim, essa ambição se realizaria, depois eu digo como, mas no objetivo, em garantir que todos os 50 milhões de crianças que nós temos, obviamente não para essas aí, porque algumas que já passaram de uma certa idade, chegaram ao 2º grau, já não vão conseguir isso, mas vamos supor que se mantenha 50 milhões, provavelmente vai diminuir o número, mas todas elas chegarem ao final do ensino médio. E um final do ensino médio, onde todos aprendam muito bem a falar e escrever português, falar e escrever um idioma estrangeiro, pelo menos, não é uma boa educação hoje de base, se não sai falando o idioma. Todo mundo ter um ofício que lhes permita ter um trabalho quando sair do ensino médio. Todo mundo saber a base de história, de geografia, as bases científicas e matemáticas, todo mundo. Portanto, tem um sistema de escolas que permitam isso para todos. Como fazer? Eu tenho a impressão que o atual sistema não vai permitir isso. Não vai dar para melhorar as escolas, 200 mil que nós temos, municipais, ao ponto delas chegarem ao nível
da Coreia do Sul, da Finlândia ou de um desses países. Eu defendo que, se temos essa ambição, nós vamos ter que ir substituindo o atual sistema por um novo. Não vai adiantar jogar bilhões de reais nas escolas atuais. Isso é necessário, mas não é suficiente. Isso é necessário para melhorar. Por exemplo, o Fundeb vai permitir R$5.000 daqui a 2, 3 anos para cada criança. Isso vai dar para melhorar, mas não vai dar para saltar. Porque não é uma questão de dinheiro. Se chover dinheiro no quintal da escola, na primeira chuva vira lama. E nem é 5 mil. Para a gente ter uma boa educação, precisa ter R$15.000 por ano por aluno, que permitiria pagar R$15.000 por mês a um professor, supondo que as salas tenham 30 alunos. Obviamente, triplicar o salário do professor que não for preparado, dedicado e avaliado, não vai dar o salto. Eu defendo que, para dar esse salto, nós vamos precisar de uma nova carreira de professor. Pode ser até na linha da carreira dos professores das escolas federais, mas transformando esses poucos em todos. Uma carreira nova. Essa carreira nova vai precisar ter formação, dedicação e avaliação. Vai ter, portanto, que prescindir da estabilidade plena. Tem que ter uma estabilidade responsável. Ninguém pode demitir, salvo ele próprio, se for omisso, demonstrar incompetência. Então, uma carreira nova, bem remunerada a partir dos que entram, para podermos ter que nas universidades os bons alunos queiram ser professores dessa nova carreira. Em edificações bonitas, confortáveis, nas quais os alunos queiram ficar o máximo de tempo. E, obviamente, para isso, não é só a construção. São os modernos equipamentos, e eu vou falar um pouco disso no final, que atraem os jovens de hoje. Eles têm que ter a combinação professor e máquinas inteligentes. Não tem mais jeito, eles gostam de ver a gente na tela, eles gostam de dialogar com os equipamentos. E tudo isso em horário integral. Como fazer isso? Eu não vejo outra maneira a não ser numa estratégia de longo prazo. Isso não se faz de repente, não é nenhuma lei áurea. Não só porque não tem dinheiro para isso, porque não tem os professores, porque não tem os tijolos, porque não tem os equipamentos, porque não tem a vontade em cada cidade. A minha ideia é que, se o Brasil quer entrar no 3º centenário, com a chance de chegar ao final como uma das potências do mundo, que nós estamos ficando para trás, já estivemos perto de sermos de um bloco dos 3º ou 4º. Tinha o 1º, tinha o 2º, tinha o 3º. Hoje nós estamos bem mais atrás. Bem mais atrás. Nós perdemos para a Coreia do Sul, nós perdemos para diversos outros países. Podemos estar perdendo daqui a pouco para a Turquia. A Argentina a gente só não perde porque ela se desestruturou. Mas podemos perder para o Chile. Pois bem, eu imagino que vai precisar de uma estratégia de 20 a 30 anos, em que esse novo sistema vá substituindo por cidade o atual sistema municipal por um sistema nacional, que assegure liberdade pedagógica ao professor e descentralização gerencial na escola. Obviamente, descentralização no funcionamento e nos recursos específicos. Não vai ter essa liberdade, no caso do Brasil, para contratar os professores, por exemplo, sem concurso, como é na Finlândia, em que a escola contrata o professor. Aqui a carreira vai ter que ser nacional, como é do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público e de todas as instituições federais, das universidades federais, das escolas técnicas federais. Então, o que eu digo é que, para entrarmos no 3º centenário, chegarmos lá no 3º centenário, lá para os 30 anos depois, 2050, com um sistema educacional entre os melhores do mundo e sem a menor desigualdade no acesso pela renda ou pelo endereço, haverá desigualdade pelo mérito.
pela vocação. Nem todos se educam igualmente. Do mesmo jeito que futebol. Todos nós, homens, agora até as meninas, jogamos futebol. Mas não chegamos lá. O mesmo vai acontecer com a educação. Mas a chance foi igual no futebol. Pois bem, é a substituição. Pegar um sistema atual que vai minguando enquanto o outro vai substituindo ao longo de 20, 30 anos. A esse custo de R$15 mil por aluno, ano, nós teríamos um custo, ao final desses 25 anos, se o PIB crescer 2% ao ano e a carga fiscal for a mesma, que vai ficar entre 6,5% a 7% do PIB. Hoje já se gasta 5%. Então não é um valor impossível. Além de que, provavelmente, os 50 milhões de alunos é um número que vai diminuir. A pirâmide etária vai fazer com que não tenhamos tantos alunos nos próximos 20 anos. Pois bem, essa é a ideia que eu defendo, de a substituição do sistema municipal atual, num processo de 20, 30 anos, voluntário pela cidade e de acordo com a disponibilidade de recursos federais. Não se pode fazer isso gastando mais do que se tem, porque aí a inflação vem e desestrutura tudo outra vez. Isso, a meu ver, deixaria o Brasil com um sistema educacional capaz de atender essas duas ambições, qualidade igual às melhores do mundo, e não haver mais desigualdade no acesso a uma escola de qualidade conforme a renda ou endereço. Essa escola, entretanto, ela vai precisar de fazer a evolução tecnológica. Nós vamos ter que sair do sistema de aula teatral, que nós nos acostumamos, para um sistema de aula que eu chamo de cinematográfica. Pode ser outro nome. O professor, daqui para frente, ele vai ter que ser o roteirista da aula. A aula vai ser preparada por ele, talvez com ele, ou talvez sem ele, mas com o que os cineastas chamam de diretores, com os que fazem efeito especial, os que vão atrás das imagens que estão nos bancos de dados, com os YouTube, com toda essa quantidade de imagens que nós temos e essa quantidade de tecnologias de manipulação das imagens para que a aula não seja mais apenas aquela que eu me acostumei como professor teatral, eu, os alunos e um giz. Isso foi durante o período em que não havia teleinformática, bancos de dados, Google, YouTube, toda essa quantidade de métodos que podem facilitar o aprendizado, se quiser chamar assim, alguns não gostam, a transmissão de conhecimento, se quiser, ou a produção do conhecimento entre o aluno e o professor. O professor vai continuar, é fundamental. Nenhum filme aparece sozinho, se não tiver atores, diretores, iluminadores, programadores visuais. Essa escola, a meu ver, ela já está em formação, mas muito devagar. Os novos professores terão que ser formados para que serão capazes de ou entenderem como fazer isso, ou, mais provável, como dialogar com especialistas que façam isso. O professor vai entender de história, mas é um especialista que vai saber onde buscar uma imagem de Getúlio Vargas falando. O professor de geografia sabe de geografia, mas é alguém que vai saber onde buscar a imagem do Himalaia, visto por dentro, inclusive. Tudo isso que hoje está disponível para a gente mostrar aos alunos. Aí eu creio que ninguém tem a receita pronta. Israel, que é um dos países com melhor educação no mundo, usa pouco computador. Alguns países, como o Brasil, inventaram de comprar mais computador do que era capaz de absorver. No fundo, queriam era comprar a máquina e não usar a máquina. Você só usa a máquina quando você a tem e tem alguém que sabe usar. Não adiantava comprar um carro se não tivesse quem soubesse dirigir o carro. Nós fizemos isso com a nossa educação em alguns lugares. Fundamental vai ser o novo professor que a gente vai criar, na nova escola que a gente vai criar.
Mas a gente só vai criar nova escola se tiver a escola. Eu acho que hoje a grande discussão é ter a escola. Eu repito, para concluir, dentro do tempo que eu me propus para poder termos um debate, eu não vejo como, se não for através da nação brasileira assumir a responsabilidade pela educação das crianças brasileiras, o que não acontece hoje. Hoje é a responsabilidade dos prefeitos. Só para concluir, alguns dizem que tem duas maneiras de fazer isso que eu estou propondo. Uma, o governo federal dá 15 mil reais por cada filho, e o pai se vira, ou a mãe, para encontrar a escola. É a voucherização, o voucher. Isso não vai dar certo. Primeiro, vai continuar ou mais desigual ainda, porque quem recebe 15 mil e tem dinheiro, põe mais 15 mil e dá uma escola melhor. Se brincar, manda até estudar no exterior. Outros é a fundebização. Em vez de dar o voucher para o pai, dá o voucher para o prefeito. E ele se vira. Acontece que o que faz uma educação não é o dinheiro, você não compra como sapato. E as cidades, na maior parte do Brasil, além de não terem dinheiro, não têm recursos humanos prontos para serem professores dessa nova escola. Não tem cultura para isso, não tem gestão para isso. E são quase 6 mil prefeitos. Um pode ter, outro não ter a vontade. Por isso, em vez da voucherização, da fundebização, com 15 mil, não com os 5 que vai ter daqui a 2, 3 anos, eu acho que vai ter que ser a substituição mesmo, voluntária, na cidade que quiser, e na hora que começar, eu acho que todas vão querer, mas não deve ser obrigatório, e deve ser bem selecionada onde começar, de tal maneira que dentro de alguns anos o Brasil tenha um sistema educacional, que eu não chamei de único, porque eu creio que a gente deve dar liberdade ao professor dentro da sala de aula, e deve dar liberdade aos pais, aos professores, de gerenciarem suas escolas com os recursos que recebem. Essa, meu caro professor, é a ideia que eu gostaria de colocar para debater. Mas, mais importante do que falar, é ouvir críticas, sugestões e dúvidas. Por isso, estou à disposição de vocês. Beleza. Bom, a gente tem já te acompanhando aqui o Isaac Reutemann, que você conhece, o Stravo Chantopoulos, temos a Conceição Vedovelo, temos o Frederico Lito, tem a Emília Angerani e o Sandoval Carneiro Júnior também. Então, assim, uma das coisas que eu queria, claro, alguns já fizeram algumas perguntas, eu vou já repassar, mas você falou o seguinte, que hoje a gente tem praticamente 5% do PIB já comprometido, e que, eventualmente, esses 15 mil que você comenta, deveríamos aí chegar nos 7%. Né? A educação básica, como você falou, e a gente sabe, principalmente o Fundamental 1 e 2, está a cargo dos municípios, né? O Fundamental, que seria o ensino médio para os governos estaduais, e o ensino superior, e inclusive a parte profissional, que são as escolas técnicas, está sob a responsabilidade do governo federal. Essa equação de achar um caminho para que houvesse vamos dizer assim, uma sintonia entre esses três poderes, o que eu acho que nunca aconteceu até hoje, até por conta de que os municípios, os estados e o governo federal são, de certa forma, têm uma gestão de partidos, né? Esses partidos acabam mudando no município, no estado, e a descontinuidade acontece. Como que você vê, como que essa eventual, vamos dizer, união pudesse ser feita? Por que a gente nunca conseguiu ter um plano de Estado para a educação, né, que pudesse ela ter continuidade independente do partido que esteja no município, ou no Estado, ou no governo federal? Como é que você vê isso aí?
Porque educação é diferente, por exemplo, de energia. Energia o governo federal pode produzir e mandar para lá. É diferente do Banco do Brasil. Você cria o banco e manda as agências espalhadas por aí. Ao deixar que cada prefeito gerenciasse o seu sistema educacional, nós entregamos a eles. Aí tenta-se melhorar isso desde 1983, graças ao Calmon, dando um pouquinho mais de dinheiro. Primeiro, é pouco dinheiro que se está dando. Segundo, não é uma questão de dinheiro. O dinheiro, como eu falei aqui, se chover, vira lama na primeira chuva. O dinheiro tem que chegar na cabeça das crianças. E ele chega lá por meio dos professores. Não há uma quantidade de professores no nível que a gente imagina na maior parte dos municípios brasileiros, mesmo pagando bem. Aí você, mas pode fazer um concurso no município, os professores vêm de outros. Não virão. Tem que ser uma carreira nacional. Então, nós não conseguimos. Não conseguimos nas universidades e aí federalizamos. Quando eu entrei na Escola de Engenharia, ela se chamava Escola de Engenharia da Universidade de Recife. Não era da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estava lá quando a universidade virou a Universidade de Pernambuco e adotou a Escola de Engenharia. Então, a federalização é uma coisa dos anos 60. Porque percebeu-se que não dava para deixar que cada município se virasse. São Paulo não quis. Tudo bem, eu acho que deve ser voluntário. São Paulo tinha recursos suficientes e disse, para quê perder as minhas universidades no meio desse pântano federal? Não foi. Então, por isso eu acho que não consegue. Já tentou muito. Tentou colocando cada vez um pouquinho mais de dinheiro. Eu fiz a lista um dia desse das mudanças que foram sendo feitas. Eu até tenho a ver com uma delas, que é o piso salarial. Definimos nacionalmente um piso salarial do professor. Está em R$2.000 e pouco reais. E muitos prefeitos não têm como pagar o piso. Nós precisamos de uma carreira nacional, não apenas do piso. E olhe que o piso não é cumprido. O Fundeb vai ser pouco e pode anotar, não vai dar o salto. Vai melhorar? Vai. Pioraria sem renovar o Fundeb, pioraria, seria uma catástrofe. Mas não vai dar o salto. Vai melhorar um pouco. Eu não vejo como fazer essa combinação diante da desigualdade que existe nas cidades brasileiras. A gente fala muito da concentração de renda, da desigualdade entre pessoas no Brasil. A desigualdade nas receitas dos municípios é ainda maior, mas não é só nas receitas, porque aí a gente injetava dinheiro. É na qualificação dos recursos humanos, é na capacidade de gestão, é na cultura. O Brasil precisou levar universidades para as cidades. Vai precisar levar educação de base para as cidades, se quiser que seja boa. A gente precisa ter, do jeito que tem em todo lugar, um Banco do Brasil, tem uma escola do Brasil. Só que não uma, todas. Bom, tem aqui o Isaac Reutemann, nosso amigo e seu também, que fala assim, quem seriam os inimigos da educação brasileira? Seriam os manipuladores da economia global, as elites, os falsos profetas, os populistas que se baseiam na ignorância ou a cultura da escravidão? Eu creio que todos esses um pouco, mas, sobretudo, todos esses. O populismo, sobretudo, a corrupção que tira dinheiro, o setor empresarial que quer apenas a produtividade, não percebe que para sermos um país confiável no mundo, não basta ter bons operários, precisa ter bons motoristas de táxi. Como uma vez eu ouvi um estrangeiro dizer, eu não quero ficar no Brasil porque eu não consigo conversar em inglês com motorista de táxi. Se consegue nos outros países. Então, a cultura é uma condição hoje da economia. Mas o nosso empresário não percebe isso. A inovação não vem só da escola, vem da cultura, do clima, do ambiente. Mas eu acho que o maior mesmo, eu não diria que é só a escravidão, é uma cultura que foi se fazendo no Brasil. Uma cultura que não põe a educação como sendo um valor, e aí o Isaac Reutemann, que é brasileiro, mas tem uma ascendência de judeu, sabe
como o povo judeu tem a ideia da educação como um valor central. Não é só o judeu, os árabes têm. O Brasil não tem. Todo ano a gente olha para Zurique para ver quem vai ganhar a bola de ouro. Ninguém olha para Estocolmo para ver quem vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Não faz parte dos nossos anseios. Eu já vi uma explicação de que isso teria sido a liturgia católica em que só o padre precisava ler, ainda lia em latim e de costas para os fiéis. Enquanto que Lutero traduziu a Bíblia, ensinou todo mundo a ler e falava de frente. Eu já vi até essa explicação. O espírito lusitano, eu não sei, mas nós criamos uma mentalidade em que a educação não é vista como um valor fundamental. Quando a gente diz que uma pessoa é filósofa no Brasil, é porque está ridicularizando. Filósofo devia ser o máximo que a gente podia dizer de uma pessoa. A gente não considera isso. Esse é um lado. O outro é a escravidão. A desigualdade entre brancos e negros, escravos e senhores, fez com que a educação ficasse para alguns. Até hoje, uma grande parte do povo pobre tem a ideia de que a educação não é algo para ele. Como eu gosto de dizer, quando um cara vai no ônibus, vê um carro ao lado, tem inveja do carro. Mas quando passa em frente a uma escola boa, não tem inveja de que o filho não está naquela escola. Terceiro é que nós, a classe média brasileira, se acostumou com os serviços baratos feitos, baratos no sentido de cobrar pouco, pela maioria da população que não estudou. Nós nos acostumamos a comer pipoca na praia, tomar cerveja na praia, nós nos acostumamos com o trabalho doméstico. Isso desaparecerá quando todo mundo tiver escola igual. Um dia desse eu vou falar isso como uma figura num debate como esse, uma figura que eu tenho o maior respeito. E ele disse que eu estava menosprezando o trabalho do pessoal que vende pipoca na praia. Não, eu não estou menosprezando. É um trabalho maravilhoso e rico, mas ele está ali obrigado. Eu queria que ele estivesse ali porque gosta da praia. Como a gente que fica comprando está ali quando quer. Nós temos uma das razões, aí talvez seja pouquíssima gente, é não querer a concorrência, os filhos da gente, como todo mundo tiver uma escola igual, os filhos da gente vão ter uma concorrência maior para entrar na universidade. Nós temos o que eu chamo de diplomismo, que é a ânsia de ter o diploma e não de ter o conhecimento, e isso os últimos governos, e eu fiz parte deles, como político, cometemos esse pecado. Nós vendemos ao povo a ideia, a classe média de um certo nível, de que todos iam ter um diploma. Nunca dissemos que todos iam ter que fazer um esforço para ter conhecimento. A parte da população quer o diploma, não quer o conhecimento, nem quer fazer um esforço para ter um diploma que represente conhecimento. Eu creio, Isaac, que está muito na mente, na formação da mente brasileira. E talvez isso que impeça que tenhamos bons educacionistas. Você vê uma coisa, eu até coloquei no artigo que saiu hoje, sei até que o Isaac divulgou. Nós temos alguns dos mais conhecidos educadores do mundo, como Paulo Freire. E temos uma das piores educações. Por quê? Porque não temos educacionistas na política. E não é porque os políticos não são educacionistas, é porque o eleitor não vota no educacionista. Para um educacionista se eleger, ele tem que fazer um discurso de outras coisas, senão nem se elege. Então, Isaac, eu acho que é muito a mentalidade brasileira. Outra coisa, nós nos acostumamos a ter as coisas sem passar pela educação. Todo mundo quer um emprego. Não liga que sem educação hoje vai ser difícil ter emprego. Todo mundo quer distribuir renda. Não sabe que hoje não se distribui renda pelo banco, mas pela banca da escola. É ali que se distribui renda. É aprendendo, adquirindo um ofício, conhecimento. Nós queremos políticos honestos. E aí não precisa educá-los, porque eles têm diploma. Mas precisa educar o eleitor para não eleger os corruptos. Nós queremos quebrar a violência. Não se percebe que uma das causas da violência é não oferecer educação a esses meninos que viraram depois bandidos. Educação não tira, mas cria oportunidades. Alguns podem estar ali por maldade, perversidade, mas alguns estão por necessidade também. E tem que ser preso igual, hein?
Bandido tem que ser preso se está cometendo crime por necessidade ou por maldade. Tem que ser preso igual. Mas a gente tem que analisar que um a gente podia ter evitado, o outro não. E, finalmente, para não continuar com a lista, eu tenho uma lista muito grande, eu colocaria um fator chamado imediatismo. Nós, brasileiros, mais do que outros povos, sofremos da urgência da resposta imediata. Eu falei aqui que vai levar 20, 25 anos. Quem é que vai votar em mim se eu disser que vai levar 25 anos? Juscelino, para se eleger, teve que inventar aquele slogan, e olha que eu fui governador da cidade que ele criou, mas eu digo, aquele slogan, 50 anos em 5, é um equívoco. Nenhum país caminha 50 anos em 5 sem cair na inflação, na desorganização, no desequilíbrio, na destruição ecológica. A gente, brasileiro, nós nos acostumamos com a ideia de que é possível caminhar 50 anos em 5. Esse imediatismo atrapalha muito um projeto educacional, porque a educação tem um ritmo. Nós podemos perder o ritmo por não iniciar agora, mas se iniciarmos agora, vai ter um ritmo que ninguém consegue fazer ir muito mais depressa. É isso. Mas é uma boa pergunta, Isaac. Por que é que estamos assim? Deixa eu aqui pegar uma pergunta do Frederic Lito também, o nosso ícone aí do IAD. Não é verdade que a gradativa diminuição do crescimento demográfico nosso vai permitir calibrar melhor todos os aspectos de nossa educação, menos salas de aula, selecionar melhor os professores? Claro, sem dúvida, eu falei. Eu trabalho com 50 milhões, que é o número atual, mas vai diminuir. Mas numa cidadezinha pequena, eu não vou citar nome nenhum para não ficar com um carimbo, mas numa cidade pobre, pequena, lá no meu Pernambuco, por exemplo, se diminuir o número de alunos, não vai melhorar a qualidade. Não vai. Aí você diz, mas você vai precisar de menos professores, então pega só os melhores. Esses melhores ainda não vão ter a qualidade que tem os professores da Coreia do Sul, da Finlândia. Eu estou pensando em sermos uma Finlândia, em sermos uma Coreia do Sul, em sermos uma França. Por isso, eu ponho algumas décadas, porque eles levaram décadas. Hein? Todos eles começaram nos anos 70. E aqui eu quero contar uma historinha sobre nós, que atrapalhamos. Eu fui à Irlanda e tive um encontro com o embaixador do Brasil lá. Eu sabia que tudo tinha começado num grande encontro de políticos de todos os partidos lá, que devia ser 3, líderes sindicais e empresários. O que é que a gente faz para a educação dar um salto, ciência e tecnologia? Na verdade, a pergunta é, onde é que nós nos unimos por 30 anos? E disseram educação, ciência e tecnologia. E de lá para cá, muda governo, cai governo, até porque é primeiro-ministro, e continua isso. E deu certo. Isso foi nos anos 70. Em 30 anos eles deram o salto. Ano 2000, eu tive lá em 2002, 2003, já se percebia a diferença. E aí eu disse ao embaixador que eu queria ir nessa cidade. Chama-se Cork. Ele disse, vai demorar muito, você não tem tempo, você tem uma agenda aqui em Dublin, não vai dar. Disse, o embaixador, aqui não tem nada longe, a gente vai de manhã, voltar de tarde. Ele disse, não, você não conhece as estradas desse país. Aí eu olhei para ele e disse, embaixador, como é que um país tão bem hoje, em ciência, tecnologia, educação, tem estradas ruins? Ele olhou para mim e me deu uma lição. Olhando para mim, ele disse, é por isso, senador. Eu demorei para entender. Ele disse, eles colocaram o dinheiro todo na educação. Agora que eles vão fazer estrada. Eu garanto como agora eles têm educação, ciência e estrada. Essa prioridade, e sabendo que vai demorar, é difícil conseguir no Brasil. Então, Lito, com a diminuição de alunos, a gente vai ter uma chance de fazer tudo isso, talvez a um preço menor. E eu sou muito otimista que com as novas tecnologias, o custo vai diminuir. O ensino à distância, por exemplo, no ensino médio, vai permitir fazer um ensino melhor do que o presencial, que é uma coisa que muitos colegas nossos não gostam de ouvir. Melhor, mais agradável e mais barato.
mais barato. Você vai precisar de um investimento inicial. Mas eu disse o ensino médio. No ensino fundamental, essas ideias da cinematografia no lugar da teatralidade ajuda, mas não dá para a gente deixar os meninos em casa. Basta ver o que está acontecendo agora com a epidemia. Embora agora tenha uma explicação, é que nós não estávamos preparados para o ensino à distância. Mas mesmo o ensino à distância, com as crianças abaixo de 14 anos, não dá para espalhar radicalmente. Dá para ter uma aula ou outra e complementar, muita complementação. Mas a tendência é custar menos e concentrarmos mais recursos, graças a duas coisas: a demografia, menos gente, e a inteligência artificial, a informática, a teleinformática. Esse casamento aí pode fazer mais barato, mas não vai fazer mais rápido, porque a criança cresce num certo ritmo. Não adianta você pegar um menino de 10 anos e ensinar cálculo infinitesimal para ele, antes dele chegar no final do ensino médio. Tem uma velocidade que é da pessoa. Então, vai dar para melhorar com os novos equipamentos, vai dar para ficar mais barato, mas não dá para imaginar que não será necessário, por exemplo, a ideia da federalização, ou outra. Bom, tem aqui uma colega também, que faz parte do nosso grupo, que é a Lúcia Helena Cordeiro, que é de Santos, fala assim: como nós, cidadãos, podemos provocar nacionalmente uma evolução pela educação? Todos nós, eu não acredito, porque eu acho que isso não é ainda uma bandeira de todos nós. Eu ainda acho que essa é uma bandeira de alguns. Na hora de escolher mesmo, eu creio que muitos vão colocar outras prioridades na frente. Uma parte porque resolveu das suas famílias. Consegue pagar uma boa escola privada, com maior sacrifício, inclusive, mas prefere isso a ter uma escola pública de qualidade. Outros por preconceito contra o que é público no Brasil. E aí eu quero dizer o seguinte: quando eu digo público, eu não digo necessariamente estatal. Eu creio que, por exemplo, a gente vai precisar, em um dia, definir que em 30 anos todas as escolas serão concessão pública. Mesmo que uma pessoa quer usar o dinheiro dele para montar uma escola, ele monte a escola dele. Mas ele monte de acordo com decisão da autoridade pública, ele não escolhe quem vai estudar, a mensalidade será paga pelo Estado, as regras serão públicas e ele vai ter uma taxa de rentabilidade. Como no caso dos ônibus. O ônibus público tem um dono. São raras empresas estatais de transporte público, mas o dono da empresa não escolhe o roteiro, não escolhe a idade do ônibus, ele tem que cumprir uma certa idade, a qualidade do ônibus, o combustível, ele segue regras. É uma concessão. Eu acho que a gente tem que caminhar um dia para que as escolas sejam concessão pública. E a maioria vai ser estatal. Mas pode sim abrir espaços para concessões públicas para escolas que têm um dono, cujo professor seja contratado por regras privadas, mas com uma qualificação que o Estado determina. Então, respondendo à sua pergunta, professora, eu acho que nós todos ainda não estamos com esse sentimento de priorizar a educação no Brasil. Vai chegar. Como chegou um dia o fim da escravidão. A maioria dos brasileiros brancos não queriam a escravidão. Não queriam a abolição. Nem percebiam por quê a abolição. Para eles isso não existia. Esse conceito de que negros e brancos seriam livres. Mas o processo, a evolução, levou a isso. O Brasil está caminhando para isso. O que eu temo é que a gente demore tanto que aconteça como aconteceu com a terra. Nós demoramos tanto a fazer a reforma agrária que agora ela ficou desnecessária. Salvo para bolsões muito restritos por razões mais sociais do que qualquer outra coisa.
Porque a evolução tecnológica avançou tanto que as máquinas agrícolas hoje exigem grandes propriedades. Não dá para você substituir latifúndios produtivos, obviamente, por minifúndios, a não ser como uma questão social. E pagamos um alto preço, inclusive a explosão urbana. Se tivéssemos feito a reforma agrária na data certa, obviamente nossas cidades não teriam virado monstrópolis como viraram. Mas agora não dá mais, embora eu acho que dá até para fazer um pouco de desmigração. Mas vai ser pouco, não vai ser muito. Demoramos tanto. Eu temo que a educação possa demorar tanto que daqui a pouco, em vez de escola, a gente vai mandar o menino para um hospital receber um chip. Põe um chip na cabeça e ele já sai sabendo equação de segundo grau. Ou inglês. Deixa eu também te colocar um pouco, mudar um pouquinho para o ensino superior e as escolas federais. No caso das escolas federais, recentemente a gente fez um webinar com um outro colega que está envolvido com esse tipo de escola, e que a gente está vendo que, eventualmente, elas não têm cumprido, na verdade, aquilo para o qual elas foram criadas, que era realmente, a grande maioria, ser realmente fornecido um curso profissionalizante, que a gente precisa no país, exatamente de gente que, recentemente também, a gente fez um webinar com o Roriz, que é o vice-presidente da Fiesp, e ele comentou que as empresas, o perfil dos engenheiros, das pessoas que a gente está formando, não é o que as empresas querem mais, E acho que é a mesma coisa para as escolas federais. Como é que você vê essa situação do ensino superior hoje no Brasil? Esse é um setor que talvez mais rapidamente vai sofrer as cobranças e as potencialidades das novas tecnologias. As profissões vão acabar, muitas delas, mas todo menino vai ter que continuar aprendendo as bases da matemática, as bases da geografia, as bases da história, isso vai continuar. É possível que agora eles usem mais o Google, não precisa decorar tanta coisa, mas vai continuar precisando. Mas certas engenharias vão desaparecer. E aí a universidade vai ter que se adaptar para ter cursos fechados. Fechar cursos e abrir outros. Além disso, nós vamos caminhar para ter cursos ou exercícios intelectuais em torno a temas, não só a profissões. Vai precisar um grupo que estuda fome e não só nutricionista. Vai precisar um grupo que estuda energia e não só engenharia elétrica ou economia da energia. A universidade vai ter que se adaptar, vai ter que ser flexível. Primeiro ponto. Acabar esse rigor, aliás, tem que aprofundar o rigor no conhecimento, mas quebrar o rigor da estrutura. A estrutura da universidade tem que ser móvel, flexível, não para mudar toda semana ou todo ano, mas cada tanto tempo. Ao mesmo tempo, ela tem que se aproximar da realidade, e aí tem que se aproximar dos empresários. Se o empresário quer interferir no conteúdo do ponto de vista da aula, eu acho que a gente não tem por que submeter a universidade. Mas, do ponto de vista do tipo de profissional, a gente vai ter que submeter. Ou a gente vai querer formar um profissional para ficar numa redoma, que ninguém queira contratá-lo. Eu não entendo esse medo que a universidade tem do mercado. Tem duas alternativas. Ou o mercado, tem três, na verdade. Ou tudo estatal, que não vai existir, então. Então, não vamos colocar. Ou tem o mercado, ou tem a redoma. Se a gente não quer na redoma, tem que ser para o Estado. Claro que certos setores, medicina, tem um setor do mercado que é do Estado. O médico que a gente vai servir para certas especialidades. É o Estado que contrata. Professor, é o Estado que contrata a maior parte dos professores. Mas o Estado é o mercado. Tem o mercado privado, tem o mercado estatal, ou público. Então, a universidade tem que se flexibilizar ou vai acontecer com ela o que aconteceu com os conventos. Os conventos dominavam o conhecimento. Ficaram para trás. Surgiram as universidades como reação ao congelamento
nos conventos. Hoje, se as universidades não forem capazes de se adaptar às novas técnicas, às exigências do mercado, as universidades vão virar o que foram os conventos. Só que, como não tem céu para elas, então não vão nem sobreviver. Aí, o que é que vão fazer para formar esse pessoal? Já estão fazendo. As para-universidades, muitas empresas já têm seus centros de formação. Então, pouco ligando para as universidades. Estão surgindo muitas entidades de ensino superior que não é necessariamente uma universidade. O que pode resolver o problema daquela entidade empresarial, daquela unidade de produção, mas não é bom para formar o pensamento que a humanidade precisa. Eu acho que a universidade tem que fazer um exercício grande de flexibilização de suas estruturas. Essa talvez seja a razão mais importante para justificar a escolha de reitor consultando a comunidade, para poder usar a eleição do reitor para debater a estrutura da universidade. Lamentavelmente, não está se fazendo isso. Os debates têm sido muitos, vinculados aos interesses corporativos e até partidários. Mesmo assim, é melhor uma eleição que permita um mínimo de debate, mesmo deformado, do que, como era antes, em que os políticos chegavam para o governador ou o presidente e indicavam os reitores. Aí é zero de debate e zero de legitimidade também. Mas é uma pena que as eleições não sejam usadas para debater a flexibilização das estruturas do ensino superior no Brasil. Esse é um bom tema para debater. Como fazer as universidades terem suas estruturas flexíveis. Cursos que surgem, cursos que desaparecem. Como é que a gente faz? O que é que faz com os professores que vão ficar obsoletos? E vão ficar. Nós vamos ficar obsoletos. O que é que a gente faz com as relações da universidade com o resto? E aí eu gostaria de propor a relação da universidade com a educação de base, que o Isaac é um dos poucos que tenta fazer isso, levando os meninos para o laboratório dele. Mas não é só isso. Como influenciar para o salto na educação de base? Mas a sua pergunta é isso. A universidade tem que ser uma instituição flexível, sem o rigor, aliás, com muito rigor do ponto de vista científico, conhecimento, epistemológico, mas sem esse rigor estrutural que nós criamos. Outra questão também que eu queria que você abordasse é a questão que sempre se fala, que a gente chama da tríplice aliança aí, né? Universidade, sociedade e empresa. No caso das universidades que você teve também no Ministério, por que a gente não conseguiu até hoje fazer com que essa interação das universidades com as empresas, né, no que diz respeito à inovação? Sempre a gente fala que você tem três áreas, né? Extensão, pesquisa e ensino, né? Você tem universidade que tem mais o perfil de pesquisa, outras que mais ensino. Essa situação que a identidade também de muitas universidades, acho que ela não está bem estabelecida. Essa questão, como é que você vê atualmente? Eu creio que nós cometemos alguns erros, nós todos, vamos dizer, em uma, duas gerações. Primeiro, um problema ideológico, talvez até porque não lemos bem Marx. Marx era um crítico do Estado, nós ficamos subordinados ao Estado. Nós passamos a identificar Estado e público, não é o mesmo. Nós ficamos estatistas, e aí criamos o medo do mercado, o medo do empresário, o medo do setor produtivo, por uma deformação ideológica. Não foi Marx, foi a União Soviética que nos influenciou nisso. E isso é uma tragédia, porque o mundo hoje já percebeu que o Estado, não vou dizer o mundo, o Brasil, nós percebemos que o Estado serve aos ricos, como aliás Marx dizia, que o Estado é ineficiente, que o Estado tem uma alta dose de corrupção influenciada pelo setor privado. Tem no Estado. Nós percebemos tudo isso, ou não percebemos, pior ainda, mas continuamos com a visão estatista, de antagonismo com o setor produtivo. Nós temos que conversar com eles sem nos submetermos a eles. O outro lado é uma arrogância. Nós somos arrogantes, os intelectuais.
a gente pode dizer que é natural, nós somos bons nisso. Qualquer jogador de futebol, quando eu era menino, chamava-se de mascarado, não sei como é que chama hoje. O jogador é mascarado. Ele se julga melhor do que os outros, ele até anda de um jeito, com um gingado diferente. Nós temos nosso gingado. E aí nós consideramos outros como seres que não conseguiram entrar no vestibular ou não ficaram na universidade como professores. Então, cria arrogância, cria essa visão estatista. Aí a única coisa a mais é o corporativismo. Nós criamos uma visão corporativista. Eu até costumo dizer, por que as universidades não dão valor à educação de base? Porque os universitários, os alunos, os professores, eles acham que a universidade, que o aluno da universidade começa quando passa no vestibular. Caramba, quando passa no vestibular já é quase no final da vida dele. Ele passou 11 anos na educação de base. Foi mais 4 antes. Então ele já está se aproximando da idade média, quando ele entra da meia-idade, né? Idade média, da meia-idade, quando entra na universidade. Mas a gente se acostumou que tudo começa no vestibular. Não é verdade. Então, respondendo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que ideologia, arrogância e corporativismo fez com que a universidade tenha se fechado. Só para completar ainda é o seguinte, você acha, por exemplo, a missão da universidade, todas as universidades devem fazer pesquisa, ou alguma delas, se você pegar o que acontece lá fora, né, cada uma deve ter um foco e ser cobrado mais sobre esse foco. Você vê que hoje, aparentemente, essa introdução do tempo integral, né, quer dizer, que faz com que o docente, a grande maioria, ou quase na unanimidade, ela entra nesse regime e que, em princípio, tem que cobrar dele extensão, pesquisa e ensino, né? E você sabe que muitas das universidades, a pesquisa é bastante precária. Você acha que tinha que fazer alguma mudança nessa questão de como o docente entra e ele, então, ser direcionado para aquilo que ele possa ser mais competente? Eu não tenho a menor dúvida disso e sempre tive essa visão e dizia, tem professor que só quer dar aula e pode ser um tremendo de um professor. Se não houver um outro que faça pesquisa, ele vai terminar ensinando coisas antigas, velhas, se ele não tiver ao par. Mas se ele for um professor atento ao que existe, ao que é produzido na ciência, na pesquisa, e sabe traduzir isso na linguagem, esse professor tem que ser valorizado. E tem cientista que não consegue dar aula. Basta dizer um cientista mudo. Como é que ele vai dar aula mudo? Mas ele pode ser um gênio. Inclusive em diversas áreas. Então, por que não valorizar? E a extensão também. Por que todos têm que ter? Isso, indivíduo, professor e aluno. Agora, daí a gente pode partir que o professor pode ter uma dessas atividades, mas a entidade tem que ter tudo. Não acho. Tem entidades pequenininhas que podem gerar muito pensamento, seja pela pesquisa, seja pelo ensino. E aí não precisa fazer extensão. Eu sou contra essa exigência, e termina ninguém fazendo isso. E sobre o ensino, a dedicação integral, eu sou favorável, mas eu vejo o trabalho integral da seguinte maneira, um médico que leva para seu gabinete na universidade, ou ao contrário, um médico que leva para o seu consultório os seus alunos, ele está com dedicação plena acadêmica. Eu não vejo por que a dedicação exclusiva impeça outras atividades, se essas outras atividades tiver uma correlação acadêmica. Um engenheiro, ele tem um escritório de engenharia, leva os alunos para trabalharem lá no escritório dele, com ele. É como se ele estivesse dando aula. Eu creio que isso tem a ver com o que eu falei antes, de quebrar o rigor estrutural. Não é rigor, é rigidez, para não confundir com rigor intelectual. A rigidez estrutural. Nós temos que administrar a dedicação exclusiva do ponto de vista da função e não do tempo.
A sua função é acadêmica 24 horas por dia. O seu tempo pode ser no seu escritório, com os alunos. Você está transmitindo conhecimento. Ou no consultório, ou em outras atividades. Eu creio que temos que quebrar a rigidez. E a rigidez da ensino, pesquisa e extensão também. Eu não vejo por que essa rigidez querendo desprezar para fora da universidade quem não é capaz dos três. Ou por limitações físicas, ou por vocação. O cara é muito tímido. Ele é um cientista, pesquisador, pode não ser um bom professor. Obrigá-lo a ser um bom professor termina perdendo o cientista. Inclusive, na USP, que eu fiquei 35 anos, né, a gente, quando vai fazer um projeto de cooperação, né, tem todo um sistema que você pode, quando você é dedicação exclusiva, você pode, no máximo, dedicar 8 horas por semana para essa atividade numa cooperação com um projeto de uma empresa para você ajudar, né? E aí tem todo um processo que tem que passar pelo departamento, depois pela congregação, depois vai para um setor da universidade. Então, são relatórios, são coisas, enfim. Então, toda essa, como você falou, né, essa rigidez que existe, eu acho que essa questão da inovação, de fazer essa eventualmente parceria, né? Pessoas que dentro da universidade têm esse perfil e pode contribuir com a pesquisa dele. Por exemplo, a gente tem um colega que é o Vanderlei Banhato, que fizemos até um webinar com ele, e ele, usando a ferramenta do laser lá, ele fez aplicações enormes na medicina e na odontologia, né? E com grande sucesso, trazendo recursos, inclusive, para a universidade, mas procurando aplicar isso. Então, essa dificuldade que você acabou de falar, eu acho que isso aí é um empecilho muito grande para a gente conseguir fazer, como você falou, né, essa tão sonhada que as empresas querem, na verdade, a colaboração das universidades, mas a questão que a experiência, quando ela acontece, ela não é bem sucedida por toda essa rigidez que você acabou de falar, né? Então, eu acho que isso a gente precisa caminhar aí para, como você falou, os desafios, não só na educação de base, mas na educação superior, tem muita coisa a ser superada, né, Cristóvão? Eu creio. Agora, o único detalhe é que essas coisas não podem ser decididas só pela cabeça do reitor e sua turma. Debate, conversa, analisa, mas tem que quebrar a rigidez. Nós criamos mitos. E saímos de um mito e criamos outro. Ficamos no mito. Temos que quebrar esses mitos. Beleza. Bom, pessoal, deu já 1 hora. Eu queria, então, primeiro agradecer aqui a todas as pessoas que estiveram nos acompanhando até agora aqui, que houve realmente professor... Bom, deixa eu ver se... Podemos continuar um pouquinho mais, Cristóvão, que tem muitas perguntas aqui. Poderia... Pode. Pode? Então, vou começar aqui falando um colega nosso, que é o Adriano Andricopulo. Ontem foi de Fisiologia e Medicina, hoje de Física, amanhã de Química. O que fazer para que nossos jovens possam sonhar com o Nobel? Vários vizinhos ganharam, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela. Essa é uma boa pergunta. Primeiro, o óbvio que eu disse que é ter uma boa educação de base. Senão eles não sonharão com isso. Mas a outra é criar o contato dos cientistas com a educação de base. O Isaac Reutemann participou, talvez ele nem lembre, de uma palestra, acho que foi ele que trouxe, do Gleiser, um cientista... Marcelo Gleiser, isso aqui é um físico... Marcelo Gleiser, no Senado, em que o Gleiser disse que era preciso levar os cientistas para a escola de base, para que os meninos tocassem nele, vissem que existe, para que eles dissessem o que é que fizeram. Eu aí apresentei um projeto de lei no Senado, que eu até botei o nome de Lei Gleiser, que era todo jovem que voltar de um doutorado ou de um mestrado teria que fazer uma palestra numa escola de base. Não consegui aprovar esse projeto. E a UNE, a Andes,
Eu não me lembro se a Associação dos Reitores ficaram contra. Disseram quem estava sacrificando esses mestres e doutores. O projeto foi e foi barrado. Foi barrado pelo corporativismo da comunidade acadêmica. Vou citar os nomes. A UNE fez campanha contra. A Andes fez campanha contra. E não deixaram. O que eu mais sofria é porque eu queria botar o nome mesmo do Marcelo nessa lei. Isso ajudaria. Os meninos na educação de base têm que ver cientista, saber que existe, que é gente de carne e osso, e, ao mesmo tempo, tem que aprender matemática, tem que aprender biologia, tem que aprender química. Está faltando, então, a boa educação de base e está faltando mais convivência das universidades com a educação de base. E eu não sinto muita simpatia da comunidade acadêmica de fazer esse trabalho, não. Uma coisa também que eu, quando passei 2 anos como diretor da Estação Ciência da USP, que hoje, infelizmente, está fechada, né? Mas uma coisa que eu acho que contribuiria pelo que você falou, né, não só essa questão de fazer essa aproximação, mas criar centros de divulgação científicas municipais, onde você levasse vários fenômenos da ciência, né, para esses alunos. Quando eu visitei recentemente a Alemanha, eles lá em Berlim, que a quantidade de museus que tem lá é uma coisa fantástica, né? E lá eles criaram um espaço, inclusive, né, porque o Congresso Alemão ele se reúne em Berlim, e aí eles fizeram um espaço para que os deputados, né, os congressistas, eles pudessem estar visitando, né, esse local onde os grandes avanços da ciência estavam ali expostos de uma forma, numa linguagem bem acessível, né? No caso aqui para nós, você vê, agora tem um museu que foi inaugurado recentemente no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo você tem o Catavento, são poucos locais onde, por exemplo, o jovem pode ir e poder se deslumbrar com vários fenômenos da ciência. Você não acha que isso poderia também ser uma coisa importante a ser feita? Talvez mais ainda do que o que eu disse. Foi uma falha minha não ter pensado. Eu falei em aproximação levando os cientistas, mas essa aproximação pode ser melhor ainda, criando espaços para os jovens, as crianças irem ver. Eu acho difícil uma pessoa virar cientista depois dos 12, 13 anos. Eu acho que ele teve um contato com a ciência antes. Eu acho que o despertar vem bem mais cedo. E ninguém vai despertar se não viu alguma coisa. Ninguém vira um jogador de futebol se nunca viu uma bola de futebol. Ninguém vira um químico se nunca viu um laboratório. Pode ser até no cinema, mas tem que ter tido uma aproximação. Eu creio que você falou bem. Espalhar o máximo de museus de ciência pelo país seria fundamental. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Bom, o Sandoval Carneiro Júnior, ele fala assim, entendo que o modelo desenvolvido pela Embrapi se aproxima do ideal para o Brasil, com coparticipação do Estado, empresa e instituição de pesquisa credenciada. Você conhece esse trabalho da Embrapi, Cristóvão? Não conheço, gostaria muito de conhecer. Mas a ideia é essa convivência, esse intercâmbio que a gente não criou no Brasil. Não vai haver inovação só dentro da universidade. E dificilmente vai ter inovação se não houver participação da universidade. Então, a convivência é fundamental. Nós precisamos criar um sistema nacional do conhecimento. Sistema nacional, onde tem as universidades, as empresas, os órgãos do Estado. Esse sistema nós não temos ainda. Nós temos CNPq, nós temos CAPES, nós temos institutos bons de pesquisa, mas um sistema nacional do conhecimento e da inovação não temos ainda. Bom, eu queria, para você, então, encerrar, eu queria que essa comissão que você citou, que acho que é o único brasileiro da América Latina, se eu não estou enganado, participando dessa comissão aí.
esse trabalho, como é que ele tem um prazo para ser terminado, ou já tem coisas concretas já definidas desse trabalho que você está participando? Tem sim já coisa concreta. Agora, tem dois latino-americanos, tem uma peruana e uma mexicana. Não, tem mais um colombiano, mas que mora em Harvard há décadas. Então, eu já considero ele, o Fernando, um americano. Somos 15 espalhados. Nós temos um prazo até setembro do próximo ano. Isso foi que foi marcado desde quando começou em janeiro. Só que veio a epidemia. Nós nos reunimos quase que 2 vezes por mês, assim como estou reunido com vocês. Ainda hoje recebi o roteiro, uma proposta para eu dar a minha contribuição de uma figura que eu acho que no fim vai terminar, talvez sendo quem vai dar o nome a tudo isso, além da chefe, que é a presidente da República da Etiópia, que é uma mulher fenomenal, foi funcionária das Nações Unidas décadas e virou presidente. Lá, presidente não é como aqui, lá, presidente é eleito pelo Congresso e é quase que simbólico. Pois bem, o professor Novoa, Antônio Novoa, Portugal, que foi, inclusive, reitor na Universidade de Lisboa, ele está sendo muito uma espécie de articulador. Hoje ele já me mandou o roteiro de um dos capítulos que a gente vai apresentar. Era para ter já feito uma reunião presencial em setembro, mas não foi possível por causa da epidemia. Mas nós esperamos não, temos um prazo até setembro do próximo ano de ter um documento pronto. Imaginando 30, 50 anos na frente. O que muitos dizem que é uma ousadia exagerada diante de tudo que pode acontecer na ciência e tecnologia da área, chamemos ainda de pedagógica, nem sei como é que a gente vai chamar no futuro. Mas esse é o desafio, pensar como fazer uma educação para construir o futuro e como será essa educação no futuro. Beleza, vamos aguardar aí, ansiosos aí para ter esse material para a gente poder também estudar. Queria, então, primeiro agradecer todas as pessoas que hoje nos acompanharam aqui no YouTube. Eu vou, todos os comentários, congratulações, eu vou estar passando para o professor Cristóvão também, agradecer. Então, eu acho que quase todas as perguntas feitas eu passei para o professor Cristóvão responder. Alguma coisa que escapou, eu vou passar para ele. São pessoas aqui conhecidas, inclusive, do professor Cristóvão. Então, eu queria agradecer a todos a presença e passar agora para o professor Cristóvão para fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse webinar aí. Minhas considerações finais, eu prefiro chamá-las de considerações iniciais, porque eu espero fazer outros debates como esse. Eu anotei diversas coisas aqui que vão me ajudar, tanto nesse trabalho dos 15 da educação do futuro, como também específicas para o Brasil. Eu estou trancado em casa nesses meses todos, porque já sou, obviamente, pela idade do grupo de risco, ainda bem que não tenho outros problemas de saúde, ainda não. Então, um evento como esse é como um balão de oxigênio intelectual para a gente. Muito obrigado a vocês por terem gasto esse pedaço da tarde aqui nesse debate. E me convidem para outros. Beleza, obrigado, professor Cristóvão. Pessoal, então eu queria, para encerrar, desejar uma boa noite a todos vocês, dizer que na quinta-feira que vem, às 17 horas, até o professor Cristóvão deve conhecer, que é o professor Anderson Gomes, ele foi secretário da Educação de Pernambuco, e ele, na ocasião do governo Campos, né, eles fizeram um projeto, porque a gente está falando aí, né, professor Cristóvão, experiências bem feitas, tanto no Ceará quanto em Pernambuco, em particular no Recife, fizeram experiências muito bem sucedidas, principalmente no ensino médio, introduzindo o tempo integral, e o professor Anderson Gomes, que na época foi o arquiteto desse trabalho, tanto é que no IDEB os resultados também lá são fantásticos, né?
Então, assim, apesar de todas as dificuldades, é possível ainda conseguir fazer coisas com qualidade, apesar de todas as dificuldades, né? Desde que haja gente engajada, né? E ele vai mostrar essa experiência de Pernambuco na educação do ensino médio lá de Pernambuco. Então, eu espero vocês na quinta-feira, às 17 horas aí. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Obrigado. Até mais, gente. Grande abraço.